Mercado de cartões, como apostar e como lucrar neste tipo de apostas desportivas. Olá, bem-vindo a mais um vídeo da APWin e neste vídeo nós vamos falar de um mercado de apostas que tem ganho bastante popularidade e o que é que tu tens que saber e como é que tu podes usar a informação ao teu dispor para lucrar o máximo possível nas apostas. Se é um tipo de conteúdo que tu gostas, deixa um gosto neste vídeo, subscreve o canal e ativa as notificações para seres informado ou informada de cada vez que nós soltamos um novo conteúdo de valor para as tuas apostas. E porquê apostar em cartões? Normalmente, em apostas desportivas, sobretudo em futebol, os eventos que recebem mais atenção e mais dinheiro por parte dos apostadores são o vencedor do encontro, ou um X2, o acima ou abaixo de golos e o handicap, ok? E então, se os cartões não estão nestes três mercados que recebem mais apostas, porque é que nós vamos falar deste tipo de apostas? E a razão é simples. Se tu, enquanto apostador, estás mais habituado, se calhar, a apostar em um X2 acima ou abaixo de golos ou em handicaps, a casa de apostas sabe disso e vai dedicar mais recursos a determinar as odds corretas para esse tipo de eventos. Então, se houver um jogo, por exemplo, o Braga contra o Rio Ave, a casa tem uma quantidade de recursos limitada, apesar dos recursos serem maiores do que a maioria dos apostadores, mas a casa vai querer determinar as odds justas para onde vai receber, se calhar, 90% das apostas que são nos mercados que eu disse. E como tal, muitas vezes podem surgir oportunidades em outros mercados, como por exemplo o mercado de cartões amarelos, e é por isso que tu podes ter interesse em olhar para esse mercado e é por isso que tu podes querer aprender mais sobre apostas em cartões amarelos. E como apostar em cartões amarelos? Antes disso, é importante nós sabermos duas coisas. Primeiro, nós temos que saber quanto é que vale cada cartão, porque em muitas casas há um sistema de pontos para os cartões e nós temos que saber quanto é que valem e o que é que tem que acontecer para a nossa aposta ser ganha. E então, normalmente, isto que tu estás a ver no ecrã agora são os pontos dos cartões. O cartão amarelo vale 10 pontos, um duplo amarelo e depois vermelho vale 15 pontos e um vermelho direto vale 20 pontos. Isto é o que vai acontecer quando tu apostares, por exemplo, em pontos em cartões. Agora, outro tipo de aposta que há pode ser, por exemplo, tu apostares acima ou abaixo de cartões amarelos. E vamos supor que tu, neste jogo do Sporting de Braga contra o Rio Ave, vais apostar no acima de um cartão amarelo e meio, ou seja, acima de 1.5 cartões amarelos a favor do Braga. O que é que tem que acontecer? Tem que haver 2 jogadores de campo a ser amarelados. Ou seja, se houver um jogador de campo amarelado e for um suplente também a receber um cartão amarelo, tu só vais ter considerado um cartão amarelo. Se for um elemento técnico do Sporting de Braga, só vai contar como um amarelo. E se for, sobretudo atenção a este ponto, se for um jogador que recebe um duplo amarelo, a tua aposta não vai ser ganha porque o duplo amarelo, aos olhos da casa de apostas, é considerado como se fosse um amarelo e depois uma expulsão. Ou seja, apesar de tu no jogo veres o árbitro a dar 2 amarelos, o que aconteceu realmente foi que o jogador levou um amarelo e depois ele foi expulso na sequência do segundo amarelo. E, portanto, evita surpresas e deves saber que se um jogador levar um duplo 2 cartões amarelos, a tua aposta e a casa de apostas vai considerar apenas como se fosse um cartão amarelo. O que tu podes utilizar para perceber eventuais oportunidades de aposta numa casa de apostas é ir à plataforma da APWin, vais a qualquer jogo e tu, se escolheres a parte onde vais poder ver informação sobre os cartões amarelos, vais poder perceber quantos amarelos é que cada equipa tem, a média dos amarelos entre as duas equipas e perceber se, comparado com a casa de apostas, tens ali uma oportunidade para apostar a favor de uma determinada equipa. O que deves ter em conta também é o árbitro. Tens que saber, ou deves saber, se quiseres apostar em cartões amarelos, qual é o árbitro, qual a média de cartões, em quantos jogos dos últimos, por exemplo 5 ou 10, é que ele deu o número de cartões que tu precisas para ganhar a tua aposta e perceber se é um argumento a favor da tua aposta ou se, por outro lado, é um argumento que pode prejudicar a tua aposta. Se, por exemplo, tu quiseres apostar
no acima de 4,5 cartões amarelos, mas tiveres um árbitro que normalmente não dá muitos cartões. E agora vamos a alguns pontos que tu deves ter em conta na hora de analisar uma aposta em cartões amarelos e que tu tens que perceber se são fatores que apoiam a tua teoria na aposta ou se são fatores que, por outro lado, contrariam a tua aposta. E alguns destes pontos são as equipas. Qual a tendência às equipas terem cartões e quantas vezes é que estas equipas superaram nos seus jogos o número de cartões que tu precisas para ganhar a aposta. E não te esqueças de ficar mais para o fim do vídeo, onde nós te vamos dizer quais são as ligas que têm mais cartões amarelos no futebol mundial. O árbitro, como eu falei no ponto anterior, é essencial tu ver se o árbitro tem tendência a dar cartões ou, por outro lado, o árbitro não tem por hábito ter jogos com bastantes cartões amarelos. Onde é o jogo? Se for, por exemplo, um jogo de derby ou um clássico ou um jogo de decisões, se, por exemplo, for um jogo em terreno neutro, todos estes pontos vão afetar a tua aposta para perceber se é uma aposta com potencial para ter cartões amarelos ou não. O estilo de jogo das equipas. Se forem duas equipas bastante batalhadoras no meio campo, deve ser um jogo com mais tendência a cartões amarelos do que se for um jogo onde se antecipa, por exemplo, que seja um jogo mais parado ou que haja uma equipa que seja claramente superior ao adversário. A ausência de eventuais jogadores é também um ponto que tu deves ter em consideração. Se tu tens dois jogadores que têm por hábito ser amarelados, mas que por alguma razão não vão participar no jogo em que tu estás a olhar, são pontos negativos para a tua aposta e, como tal, tu deves ter isto em consideração antes de fazer uma aposta no mercado de cartões. A pressão, a necessidade de ganhar e os comentários de ambas as equipas e de ambos os treinadores antes do jogo afetam também este mercado e tu deves ter isto em consideração antes de fazer eventuais apostas. E entre outros, ou seja, vais ter que perceber que notícias é que rodeiam as equipas, de que forma é que isto pode afetar o mercado de cartões e como é que tu podes usar esta informação a teu favor nas tuas apostas. E agora, como prometido, as ligas que têm, em média, mais cartões amarelos. 1. Bolívia, a Liga Profissional. 2. A Primeira Divisão Argentina. 3. A Primeira Divisão Ucraniana. 4. A Primeira Liga Russa. 5. A Primeira Liga Colombiana. 6. A Primeira Liga do Azerbaijão. 7. A Primeira Divisão da Lituânia. 8. A Primeira Divisão do Peru. 9. A Superliga Grega. 10. A La Liga Espanhola. 11. A Segunda Divisão Russa. 12. A Primeira Divisão Bielorrussa. E 13. A Primeira Liga Sérvia. Por exemplo, no primeiro lugar nós temos, como dissemos, a Primeira Liga da Bolívia, com uma média de 6,62 amarelos por jogo. E no último nós temos, com 5,25 amarelos por jogo, a Primeira Liga Sérvia. Ou seja, de todos os números que nós falamos, a média de cartões amarelos por jogo nestas ligas anda entre os 6,62 e os 5,25 cartões amarelos por encontro. E agora vem a pergunta do 1 milhão de euros. Deves ou não apostar no mercado de cartões? E há duas respostas para isso. Ponto número 1, sim, se deixares um gosto neste vídeo e subscreveres o canal do YouTube da APWin. Isso vai te permitir ter a estrelinha a olhar para ti quando apostares no mercado de cartões e que vais conseguir lucrar mais vezes só porque deixaste um gosto neste vídeo. E agora a resposta mais séria, se deves ou não apostar no mercado de cartões. A resposta certa é, como sempre nas apostas, depende. Quanto é que tu conheces da liga? Quanto é que tu conheces do mercado? Se já sabes e estás confortável com o estilo de jogo das equipas e como é que o jogo se deve disputar. Portanto, como sempre, a menos que tu tenhas toda esta informação, e um pequeno à parte, 99% das vezes tu não tens, ou seja, a menos que tu tenhas esta informação que eu te disse, o melhor que tens a fazer é não apostar. Estuda outras coisas, estuda outros mercados, mais fáceis de tu perceberes onde é que está o valor e depois disso fazer uma determinada aposta. Se por outro lado tu dominas já o mercado de cartões, então eu sou o primeiro a dizer-te, aposta e quando fores apostar, diz-me nos comentários em que é que tu vais apostar para o mercado de cartões, ok? Mas por isso, fica aqui fechado o vídeo
O resumo é o seguinte: nós explicamos como é que funciona o mercado de cartões, alguns pontos a ter em consideração, quais são as ligas com mais cartões amarelos, mas no final, como sempre, a resposta, se deves ou não apostar, neste caso no mercado de cartões, depende. Sim, se tu dominas a liga, se tu conheces as equipas, se tu sabes o que está em jogo, se tu consegues ter em conta todos os pontos que nós falamos ao analisar um jogo, sobretudo para o mercado de cartões amarelos. Não, se não dominas a liga, se não dominas a competição, se não conheces o estilo de jogo das equipas, se não sabes quais são os jogadores que têm mais propensão a ter cartões amarelos e por aí fora, ok? E portanto, do meu lado e do lado da APWin, obrigado por ter estado desse lado, obrigado por prestares atenção e vamos às apostas em cartões amarelos ou noutro mercado, com muito estudo, com muita análise, porque isso ajuda a lucrar com as apostas esportivas. Um abraço e até logo.